Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Imersão Empresarial, o primeiro de 2022. Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Nós estamos aqui ao vivo no canal da Interativa Web Rádio TV para trazer para você mais um podcast Imersão Empresarial. E hoje nós temos a presença presencial, vale assim? Do Euler, ele que sempre participa com a gente lá direto de Pontal do Araguaia, hoje está aqui ao vivo nos nossos estúdios pela primeira vez e vai cumprimentar todos os nossos telespectadores. Antes, eu lembro você para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para você ser avisado sempre quando nós estivermos ao vivo aqui no nosso podcast Imersão Empresarial. Então vamos pegar o boa noite do nosso coach, já está por aqui. Euler, bem-vindo à cidade de Firminópolis, bem-vindo aqui aos nossos estúdios da Interativa Web Rádio TV. Muito boa noite para você. Boa noite, Marcão, boa noite, Daniel, boa noite a todos os nossos telespectadores. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, pela primeira vez no estúdio, fazendo esse programa ao vivo com vocês. Espero que a gente possa somar junto aí nessa nova caminhada e agradeço demais pelo convite do Marcão e Daniel. E hoje também nós fizemos uma palestra na Prêmio Contabilidade, falando um pouquinho de futuro, falando um pouquinho de planejamento. E hoje também vamos falar sobre isso aqui. E confirmando com o Marcão, se inscreva no canal e vamos levar esse vídeo, esses áudios, essas dicas para mais pessoas. Muito bem, o Daniel Henrique também já está por aqui, o Daniel, que é o CEL, né, lá da Prêmio Contabilidade. Hoje, feliz da vida, porque pôde contar aí com a palestra do Euler, né, lá junto com os seus colaboradores. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcão. Boa noite, Euler. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo podcast Imersão Empresarial. Realmente, Marcão, hoje foi um dia muito produtivo. Hoje nós tivemos a palestra do Euler, foi uma palestra muito boa. Já acabei de receber alguns feedbacks aqui da minha equipe, meus colaboradores falando que ficaram muito satisfeitos com a palestra e receberam muito conhecimento. E é isso aí, hoje vamos falar sobre planejamento estratégico e temos muita dica boa aí para estar passando para todos. Muito bem, o Daniel falou aí, né, o título do nosso podcast de hoje, que é Dicas para um Planejamento Estratégico, né? Qual que é essas dicas, né? Como que o empreendedor deve encarar aí o janeiro, que já chegou aí, já estamos no dia 5 de janeiro de 2022, algumas pessoas de férias, outras já preocupadas com o trabalho, alguns empresários já aí ligados nas suas empresas, né? A gente sabe que o mês de janeiro sempre é um mês um pouco conturbado para os empresários. Agora vamos falar com o Euler em relação a isso. Ele como empresário. Euler, o janeiro para você é o pior mês do ano, assim, em questão de trabalho, em questão de estratégia? Olha, na verdade, eu já penso que é o melhor mês do ano. Por que eu falo que é o melhor mês do ano, Marcão e Daniel e a todos os nossos ouvintes? Porque são novas metas, novos planejamentos, novos objetivos. Então a gente colocar esses objetivos na vida da gente, na empresa da gente, é importantíssimo. Então é um novo ciclo que está se começando. Então a gente tem que ser motivado, a gente tem que ser inspirado a começar esse novo trabalho. Então, para mim é o melhor mês. Por quê? Porque eu gosto de desafios, eu gosto de objetivos e a gente senta com a equipe igual hoje, né? O Daniel acabou de falar para nós aqui que sentou com a sua equipe, fez uma reunião, né? Fez um investimento, né? Chamou uma pessoa para palestrar, para dar ideias, uma pessoa fora da equipe, para motivar as pessoas a fazer um trabalho bonito no ano e vir um crescimento. Então, para mim, é um motivo de muita alegria mesmo o mês de janeiro. Daniel, na contabilidade, o mês de janeiro é o mês mais complicado para o escritório de contabilidade? Marcão, mês de dezembro e janeiro a gente gosta de dizer que a gente trabalha mais. Porque mês de dezembro, principalmente, é mês de fechamento de balanço patrimonial, é mês onde muitas pessoas tiram férias, tem 13º, e a gente acaba que trabalha um pouco mais. E assim, pegando o gancho aí do assunto, acaba que alguns empresários falham, por exemplo, está tendo uma virada de ano e não fazem um projeto, né? Não faz um planejamento. E aí é muito importante que se tenha, né? Porque para começar o
o ano de 2022, por exemplo, que está iniciando agora, com um norte naquilo que quer almejar, né? Muito bem. A gente lembra para você participar aqui do nosso podcast através do 64 9938 1086. É o nosso Interzap 64 9938 1086 para você participar aqui do nosso podcast. Você pode participar também através do chat do YouTube da Interativa Web Rádio TV. Através do chat você pode mandar a sua mensagem. Daniel, qual a principal meta que o empreendedor, na sua opinião, deve traçar para esse início de ano? Marcão, acho interessante quando a gente fala sobre metas, colocar aquilo que realmente o empreendedor deseja para o ano que está iniciando, né? E as metas são algo que é interessante, que é importante você expor para aquelas pessoas que fazem parte da sua equipe, aquelas pessoas que estão junto com você na empresa. Para quê? Para que todos venham trabalhar em conjunto em prol desse objetivo que tenha. Então, assim, a gente, igual, por exemplo, hoje mesmo nós fizemos nosso planejamento estratégico da Prêmio Contabilidade. Tem empresas que gostam de fazer já em dezembro, outros gostam de fazer em janeiro. Eu gosto de fazer em janeiro porque no escritório a gente passa por essas questões referente ao trabalho dobrado, né, que a gente até acabou de dizer. E, por exemplo, o que a gente fez? A gente desenhou quais que são as nossas projeções para o ano de 2022 e também para projeções para anos posteriores. Então, assim, é interessante o empresário fazer isso. E algo que eu gosto sempre de trabalhar, é bom você colocar uma meta até um pouco maior do que você vê que você pode conseguir. Para quê? Para exigir um pouco mais de você. Para que, se você colocar metas muito baixas, não é tão interessante, porque se for muito fácil para você alcançar elas, não vai exigir tanto da capacidade quanto a sua, quanto da sua equipe que faz parte da sua empresa. Wilder, o coach, ele pode ajudar o empreendedor nessas metas aí para início de ano e também para principalmente no início do ano. A gente está falando do início do ano porque estamos começando aí o ano, estamos aí no dia 5 do mês de janeiro. O coach, ele tem essa ajuda para dar para o empreendedor já começar bem o ano. Uma palestra marcada no início de janeiro é sempre muito importante para uma empresa? Olha, Marcão, eu acredito, né, e tenho certeza disso, que sempre é importante palestras, sempre é importante reuniões. E o coach pode ajudar porque muitas empresas ela não têm um planejamento estratégico profundo. O que significa isso? É as metas, são os papéis diários, o que realmente ele precisa fazer, porque muitas vezes a gente trabalha muito na sorte, muito vivendo o momento, esperando as coisas acontecer, e não pode ser assim. Hoje, quem não tem um planejamento estratégico, a tendência de um fracasso é muito grande. E o coach pode ajudar como? Com as perguntas para desenvolver a mente da pessoa, para que a pessoa possa buscar o seu próprio planejamento, o que realmente ele quer. Isso que eu acho que é importante de um planejamento na vida, não é um planejamento na empresa, é um planejamento para a pessoa. Então, em toda relação, em todo momento, você tem que ter um planejamento. Se a gente olhar biblicamente falando, Deus fez um planejamento de criar o mundo. Ele criou uma coisa, depois criou outra, e nós precisamos disso. E às vezes nós fazemos um planejamento e deixa ele muito extenso, e nós precisamos de um planejamento detalhado. Esse é o importante. E a gente fazer isso metas e papéis diários para a gente chegar no final do ano com êxito. Muito bem. A gente convida você para estar se inscrevendo no canal e você também mandar suas perguntas, né? O 64 9938 1086 liberado. Lembrando para você que você pode se inscrever no canal e também ativar os sininhos das notificações. A gente tem alguns assuntos para falar aqui durante o nosso podcast, mas a gente gosta de contar muito com a ajuda de vocês. A sua participação é muito importante para nós. Wilder e Daniel, aí eu pergunto para os dois. O importante nesse início de ano, nesse início de mês, de janeiro, é importante que o empreendedor tenha em mente também qual a missão a empresa dele terá nesse ano que está começando?
Olha, eu acredito que é muito importante, sim. Qual é a missão, quais os valores, né? Qual que é a visão da empresa? A missão é o que é o propósito, né? O que a empresa pretende, o que ela quer vender, aonde ela quer chegar, né? Essa é a missão. E a visão é o futuro, né? O futuro de sua empresa. Todos os objetivos, todas as metas, né? E os valores, né? Porque o que realmente é o valor da sua empresa para você e para o mercado. Qual que é o legado que a sua empresa vai deixar para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para o município que ela está. Então a gente tem que pensar um conjunto. E às vezes a gente só pensa na gente, só pensa na empresa, só pensa em colocar dinheiro no bolso. Então por isso que é importante a gente criar dentro de uma empresa esses três perfis, né? Que é a missão, os valores e a visão da empresa, para que ela tenha um norte e que a equipe, junto com o dono, junto com a equipe, junto com o planejamento, criar esse perfil para que leve a todos o que realmente a empresa tem de melhor para doar para todos. Para você, Daniel, qual a principal missão do empreendedor nesse início de ano para junto com seus colaboradores? Se você hoje estivesse... Você esteve, né, junto com seus colaboradores hoje. Você trouxe essa informação para a gente aqui. O que o empresário tem que dizer para os seus colaboradores? Marcão, eu vou até ler na íntegra. Hoje eu apresentei, né, para a minha equipe. A gente já tinha a definição de missão, visão e valores, e a gente modificou. Porque de acordo com o tempo vai passando, a gente vai modificando também, né, a forma da gente ter um planejamento da empresa. Aqui, por exemplo, a missão da Prêmio Contabilidade: auxiliar as pessoas físicas e jurídicas a aumentarem sua margem de lucro, a não gastarem seu tempo com burocracia e não pagar impostos além do que realmente precisam. Então a gente definiu essa missão para o escritório. Visão: ser referência nacional em serviços contábeis com rapidez e qualidade na entrega de nossos serviços e produtos. E nossos valores: ética, transparência, criatividade, produtividade, melhoramento contínuo, rapidez nas resoluções de demandas e aliados a tecnologias. Então a gente fez essa definição de missão, visão e valores, e é muito importante o empresário ter essas definições, porque como o Euler falou, é importante ter e apresentar para a sua equipe. Para quê? Para que vocês venham trabalhar em conjunto e saber onde quer chegar, quais são os objetivos almejados. E isso aí é muito importante que a empresa tenha dentro, bem estabelecido e bem demonstrado para todos, para que vocês venham trabalhar em conjunto e todos no mesmo propósito que seja alcançado dentro da empresa. Na visão do coach, Euler, essas diretrizes que foram passadas pelo Daniel aí, como que o coach vê essas diretrizes que foram passadas aí? Olha, fundamental, acho que está de parabéns, né, a Prêmio Contabilidade, juntamente com o Daniel e sua equipe, porque ele dá a visão exata do que realmente a empresa é, aonde quer chegar e como que é o perfil, né? Porque chega um cliente lá, ela tem o seu valor, né? Um exemplo, e a pessoa fala: não, olha, eu não quero pagar esse imposto, tira isso aqui para mim, tira isso aqui. Não, o nosso valor, a nossa ética é assim. Então, quer dizer, mostra a visão real. Então, o funcionário já tem plena consciência como funciona o escritório de contabilidade. Então, por isso que eu acredito que todas as empresas precisam colocar, e muitas vezes só fica no papel, né? A pessoa coloca muito bonitinho, põe num quadro na parede, mas não trabalha. Não coloca em prática, né? Igual eu falo na vida pessoal, né? Às vezes o melhor resultado de mostrar para uma pessoa é o seu exemplo, né? Então, se você dá seu exemplo, você está mostrando qual que é o seu caminho. Muito bem. Hoje nós ficamos sabendo, né, o Daniel, hoje lá na palestra do Euler, que o Euler começou no escritório de contabilidade. Conta um pouquinho dessa história para a gente, Euler. Como que foi esse início aí no escritório de contabilidade? Pois é, a gente é uma história que a gente conta, né, para todo mundo, que é uma história verídica, uma história verdadeira. A gente começou a trabalhar muito cedo, né? Com 10 anos de idade, eu fui auxiliar, né, office boy no escritório de contabilidade.
E naquela época não tinha nada de digital, tudo era manual, né? Então você saía, pegava a bicicletinha ali, ia rodando os mercados, as empresas para buscar as notas fiscais. E sempre voltava para casa, né, com objetivo. E eu sentava numa cadeirinha de madeira lá no escritório. E meu sonho era sentar numa cadeirinha de rodinha daquelas, né? Com 10 anos de idade eu já tinha meu primeiro sonho ali de sentar na cadeirinha de rodinha. Então, assim, eu foquei muito em aprender o serviço. E quando eu terminava o serviço, alguns amigos falavam assim, não, eu também trabalho igual você, eu faço isso, vamos jogar bola ali das 3 às 4. E aí depois você vai para lá. Eu falei, não, gente, eu tenho o meu serviço para cumprir. E a intenção era aprender o serviço, porque eu sei das minhas dificuldades, né, meu raciocínio lento, a dificuldade de aprender, então eu precisava do cotidiano. E depois trabalhei lá 5 anos nesse escritório, tive a oportunidade de tomar conta de algumas firmas. Depois eu fui conseguir um emprego em outro escritório, fiz técnico em contabilidade, né, para poder trabalhar com contabilidade. Então, eu sou apaixonado em contabilidade e sei o tanto que é difícil, Daniel, que você tem que estar estudando sempre, inovação todos os dias. E o cliente, ele não sabe nada, né, da contabilidade, ele deixa tudo por conta do contador, isso aí é a sua parte. Então, o contador é muito importante para a empresa, porque pode fazer ela se alavancar, mas também pode fazer ela ir para baixo se o contador não tiver o conhecimento da área que está trabalhando. Então, exatamente, é importantíssimo. A gente já falou isso aqui em outros podcasts, a importância de se ter um bom contador, né? O contador, ele pode levar a empresa a ficar com todas as documentações redondinhas, mas também pode levar a empresa a ter aí problemas com documentação, problemas com certidões, e hoje a gente sabe que tudo trabalha com isso, né, Daniel? Ter todas as certidões é muito importante para tudo aquilo que a gente falou, né? Para um empréstimo, se for o caso, para um financiamento, tudo isso é muito importante, né, Daniel? Marcão, muito importante. Realmente, foi como vocês mesmos falaram, o contador, ele tem um papel muito estratégico dentro da empresa. Então, por isso que é até interessante quando o empresário for fazer o planejamento estratégico, até trocar uma ideia com o contador dele para algumas questões. Porque, assim, dentro da contabilidade, tem uma complexidade muito grande, porque nós sabemos que no Brasil tem a legislação brasileira é muito complexa. Para vocês terem noção, o Brasil é um dos países no mundo que mais se demora para você conseguir apurar o imposto da empresa. São cerca de 1.500 horas mensais. Então, assim, é uma coisa assim, gritante, muito, muito forte. E assim, o contador realmente, ele pode levar uma empresa a se desenvolver, ajudar a desenvolver, ou pode fazer que essa empresa possa até chegar na falência. Por quê? Se não fizer algum procedimento correto, a empresa pode tomar multa, pode ser penalizada. E isso aí pode trazer um contratempo muito grande para a empresa. E como você disse, Marcão, por exemplo, se uma empresa não obtém certidões negativas, isso aí vai trazer um transtorno gigantesco para ela, porque ela pode perder muitas oportunidades. Por exemplo, uma empresa sem certidão negativa, ela pode não conseguir um empréstimo bancário, ela pode perder licitações que ela poderia estar participando, pode perder até bons fornecedores, porque tem fornecedores que pedem certidão, pode perder várias oportunidades, clientes, porque tem clientes que compram de empresas, ou se não, contratam prestação de serviço de empresas que têm certidões negativas. Então, isso aí pode atrapalhar grandemente as empresas. Muito bem. Temos uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. O ouvinte está perguntando aqui o seguinte. Euler, o coaching ajuda a empresa a se desenvolver e o empresário a ter um bom relacionamento com os colaboradores. No casamento, o coach pode auxiliar também? Sim, o que tem bastante. Uma bela pergunta, sim. Hoje o coach ajuda muito o relacionamento. Tem o coach life, né, que ajuda a vida em si, em geral. Porque, às vezes, por causa de pouca coisa, por causa do estresse, por causa da dificuldade, por causa de um jeito de pensar diferente, por causa de perfis diferentes, o casamento vai se desgastando.
E o coach vai mostrar a realidade de cada um e o que eles têm de melhor, né? Buscar lá no interior da pessoa o que eles têm de melhor para inovar e renovar e, como se diz, mostrar as qualidades um do outro. Porque o casamento tem um desgaste. E às vezes é assim, né, Marcão? Eu chego em casa agora, falo para minha esposa, nossa, mas eu estou cansado. A resposta dela é a mesma, eu também estou cansada. Então, assim, tem essa dificuldade. Outra, a diferença do homem e da mulher. O homem está estressado, está com dificuldade, e quer chegar em casa, talvez quer, né, ter uma relação amorosa com a patroa para dar uma acalmada. Dá uma brincadinha. A mulher já é o contrário. A mulher, você tem até uma brincadeira, né, que o homem é micro-ondas, né? Pega fogo só de ligar ali poucos segundos. E a mulher já é fogão a lenha, né? Tem que começar cedo para de noite o fogo tá quente. Então, o homem tem essas diferenças que, às vezes, mesmo com o estresse do dia a dia, mas o homem tem que mandar um buquê de flor, o homem tem que ligar, o homem tem que ser mais romântico, né? A mulher tem que preparar uma noite ali gostosa. Então, isso tudo incentiva e faz o relacionamento ficar aflorar novamente. Então, essas situações é necessária e o coach vai fazer aquele sempre de sempre, né? Mostrar as tarefas e as obrigações e o que realmente tem no interior. Inclusive, né, no nosso Instagram, nós fizemos daquele filme, né, as 40 metas, né, as 40 desafios, os 40 desafios de um casal. Que é o filme, né, Prova de Fogo. Não sei se você já teve a oportunidade. Quem está nos assistindo aí, se quiser ver esse filme, qual que é? O casamento estava desgastado e o pai dele colocou umas metas para ele fazer todos os dias. E na hora que ele foi perceber, já tinha feito 40 e tantos dias lá, já tinha passado e estava continuando, insistindo com o casamento. E salvou o casamento. Então, o coach realmente pode fazer um trabalho bonito de envolver os dois para que o relacionamento volte a ser um relacionamento saudável. Uma outra pergunta aqui em relação ao coach, deixa eu ver se eu consigo ler ela bem aqui. O coaching pode ajudar no relacionamento dos filhos também, dos pais com os filhos? Olha, sim, depende muito da idade do filho, né? A partir dos 16 anos já é indicado, sim, ter uma conversa. Mas a gente sabe que adolescente é algo que, sim, a gente precisa ajudar muito, ter um convívio com os pais, como que é a dinâmica. Então, qual que é as perguntas do coach? É buscar essas informações para ajudar aonde está o caminho. Né? Igual eu falo, não é questão de um psicólogo, não é uma pessoa do psiquiatra, mas uma pessoa para ajudar a desenvolver você como lidar com seus filhos. Às vezes você fala alto demais, às vezes você grita demais com seus filhos e seus filhos não aceitam muito isso, então você tem que buscar essa desenvoltura sua e fazer diferente. Ou às vezes tem que ser mais firme com seus filhos e você não tem essa coragem. Então são situações que você vai buscar dentro do seu interior aonde você está a sua falha. E acima de 18 anos, né, 16 anos, já é recomendado. O coach, né, pode fazer coach para adolescente. Então, pode sim, pais e filhos. Muito bem, mais uma pergunta aqui, e essa vai para o Daniel e também para o Euler. A gente começa com o Daniel. Início de ano, quais metas devo traçar para obter um bom crescimento na minha empresa? Marcão, essa questão de metas é muito importante, assim, o empresário ver qual que é o momento que ele está dentro da empresa, né? Porque se depende muito de tempo de constituição que essa empresa tenha, depende muito de questões de como que está o faturamento, porque quando a gente fala em metas, o empresário pode colocar inúmeras metas dentro da sua empresa. Por exemplo, eu tenho X quantidade de clientes, nesse ano de 2022 eu quero aumentar para tanto. Eu tenho um faturamento hoje que está em X valor, eu quero aumentar para tal valor. Então, assim, depende muito das expectativas que ele tem e qual área que ele quer atingir. Por exemplo, hoje eu tenho tantos funcionários registrados, até o final do ano eu quero triplicar essa quantidade de funcionários. Eu mesmo, quando eu faço o planejamento estratégico da minha empresa, eu coloco a divisão por temas. Então, para cada assunto, eu vou colocando expectativa para essas metas e que essas metas venham a ser cumpridas. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Eu crio um checklist. Por exemplo, eu vou criando um checklist e de acordo com que vai passando o ano, eu vou marcando o que eu vou cumprir nessas metas.
por exemplo, também, uma dica de metas para as pessoas na hora que for fazer esse planejamento. Elas podem colocar metas dentro do operacional da empresa. Eu quero melhorar os equipamentos que minha empresa tem, eu quero melhorar os produtos que eu tenho. Então, tudo isso você pode colocar. Por exemplo, hoje eu quero comprar eu tenho uma mesa de madeira, até mês de julho eu quero comprar uma mesa de vidro, igual essa aqui que está aqui. Então, isso tudo são metas, e tudo isso que o empresário pode colocar. E é bem interessante fazer essa divisão aí de todas as partes. Uma dica também é colocar metas que serão a curto prazo, médio prazo, longo prazo, e também, se a pessoa não tiver um prazo estipulado, colocar metas que serão cumpridas algum dia. Mas isso é interessante ter toda essa definição. Euler, 2021 foi um ano atípico, um ano diferente. 2020, 2021. 2022, você acredita que será um ano de recuperação? Sim, eu acredito que sim. E o brasileiro é muito otimista, né? Graças a Deus, o brasileiro é muito otimista e muito trabalhador. O que eu acredito que falta mais para os empresários e para as empresas, principalmente de pequeno porte, mais organização e mais planejamento. E como o próprio Daniel disse, as metas, né, os objetivos têm que estar detalhados. Porque qual que é a prioridade? Qual que é a meta, a realidade da sua empresa? Porque cada situação é uma situação diferente. Porque às vezes eu comecei uma empresa tem 6 meses, mas eu já estou num potencial grande de crescimento. Porque já está exigindo o crescimento dela. E às vezes eu já estou com 6 anos e não tem como eu crescer, porque ou o espaço não tem, o município não tem, então não tem mercado. Então, assim, você precisa estar sempre inovando, vigiando o mercado. E eu acredito que 2021 será um ano promissor, graças a Deus, né? Está bem controlada a pandemia, as vidas estão voltando aos normais. E que o Brasil é um país muito potencial. Nós estamos um ano político, então geralmente o ano político gira também dinheiro. Então eu acredito que vai ser um ano promissor, sim. E que nós cheguemos em outubro, né, que ganhe o melhor para o Brasil, que a gente possa ter um presidente, né, à altura do nosso país, para que nós possamos sempre andar crescendo. Mas a dica que eu deixo aqui você tem que ver a sua empresa independente de política. Né? Você tem que ver a sua empresa, ela vai crescer com A ou B, eu vou fazer meu trabalho, vou dar o meu melhor e vou fazer a diferença, que nós vamos continuar crescendo independente de quem ganhar a eleição. Muito bem, temos uma pergunta do nosso ouvinte aqui. O empresário, nesse início de ano, ele tem que se preocupar com o crescimento da sua empresa ou com a reestruturação da empresa? Qual para vocês dois aí, Daniel e também o Euler? O que o empresário deve se preocupar nesse momento, nesse início de ano? Com o crescimento da empresa, fazer com que a empresa volte a crescer, ou com a reestruturação da empresa, já que estamos aí, graças a Deus, e se Deus quiser, saindo de uma pandemia? Pode falar. Pode sim. Assim, eu vejo que nessa questão, eu acho que depende muito da situação que a empresa tiver, né? Mas se uma empresa, eu acho que é mais importante ela reestruturar, ter uma estrutura, né? Toda uma base feita, todo um projeto já bem estabelecido, para que ela venha obter crescimento. Porque acontece que tem empresa que busca demais o crescimento e não tem uma estrutura para suportar esse crescimento. Então, assim, a gente vê questões aí, por exemplo, de empresas que crescem demais, mas chega num momento que não consegue atender a demanda que ela está tendo. Não consegue ter uma rapidez na entrega do serviço ou produto, não consegue ter funcionários qualificados, não consegue ter um ambiente preparado para receber muitas pessoas. Então, assim, minha opinião o ideal é o quê? Ter uma estruturação primeiro e depois você vai com tudo para o crescimento. Porque, assim, uma coisa que a gente já falou muito nos podcasts anteriores, que eu acho até interessante, hoje mesmo nós estávamos conversando lá no escritório. Tem empresa que desenvolve demais e acaba que falha em vários pontos. E muitas das vezes as falhas delas são questões pequenas. Por exemplo, nós estávamos dando um exemplo aqui de uma empresa aqui em Firminópolis, que está uma estrutura grande, melhorou bastante, mas falha demais na qualidade do produto e também falha no atendimento.
Então, essas são questões que devem ser observadas. Porque se você, por exemplo, você conquistar um cliente, dá trabalho. Né? Dá trabalho você conquistar um cliente. Mas você perder esse cliente é muito fácil. É questão de poucas coisas. E se você perder um cliente, tem um estudo que fala que você corre o risco de perder até 8 outras pessoas, clientes ou possíveis clientes, porque vai se espalhando vamos dizer assim, o desagrado que a pessoa teve. Então, eu vejo que é importante estruturar, pegar todos os pontos aí e depois partir para cima do crescimento. Para você, Euler. Olha, continuando a resposta aí, eu acredito que o Daniel falou muito bem e eu acho que tem sim realmente os dois lados. É uma pergunta muito complexa. Por que ela é complexa? Porque depende muito da realidade da empresa em si. E a questão de perder um cliente, né, só para complementar isso aí, porque o que acontece? Se você perde um cliente, a tendência dele falar mal é grande, porque a pessoa fica irada, fica com raiva, por algum motivo e saiu dali. Nós brasileiros não somos de elogiar a empresa, só elogiamos se alguém perguntar. A gente não sai contando aí para Deus e Ará, né? Um exemplo, a empresa lá é boa demais, vai comprar lá. Só fala se alguém perguntar. Vou dar um exemplo no posto de gasolina, que é o que a gente trabalha, o nosso segmento. São poucas pessoas que falam, nossa, mas eu abasteceria, o posto é bom demais, o posto é organizado. Agora, se você perguntar onde você abastece, aí você fala, elogia e tudo. Mas se por acaso você abasteceu, o banheiro estava mal, o combustível não estava de boa qualidade, você sai falando para todo mundo. Isso é normal do ser humano, né? É verdade. Então, essa é a realidade. Então, a questão de crescer, eu falo assim, nós também teve essa situação. Nós estava parado há algum tempo, né? Depois nós decidimos crescer e ela veio muito rápido o crescimento. E nós não estávamos preparados estruturalmente assim, com o sistema, com a equipe. Então nós tivemos uma dificuldade. Mas também o que eu falo é isso, se você quer crescer e o crescimento veio na sua porta, você tem que andar meio junto, né? Eu acho que você tem que aproveitar a oportunidade do crescimento e já ir buscando profissionais de mais qualidade, buscando profissionais já gabaritado, né, para o serviço e para ir crescendo junto. Porque às vezes também você fica querendo se estruturar demais, se organizar demais e depois o crescimento não vem. Você fez investimento altíssimo, você preparou uma empresa com altíssima qualidade e aí você fez um investimento alto e o crescimento não vem. Então tem esses dois pontos. Eu acho que é por isso que é importante o estudo da sua empresa. Quando a gente fala de planejamento, é isso. Na hora que a gente fala de visão, valores, né, missão, é você fazer um estudo o que a sua empresa quer e o que ela realmente é hoje. E aí você faz um caminho a ser percorrido para chegar na sua meta. Muito bem, essa era uma das próximas perguntas. Neste momento que nós estamos vivendo aí pós-pandemia, início do ano 2022, a gente com muita fé que 2022 será um ano bem diferente do que foi 2021. Neste momento, vocês dois, como empresário que vocês são, investimento ou cautela? O que vocês acham que o empresário deve fazer agora? Ele deve investir ou ter cautela no investimento? Ou os dois têm que andar juntos? Olha, no meu ponto aí, eu acredito em ter cautela. Eu acho que a cautela é importantíssimo no momento que nós estamos vivendo, no momento pós-pandemia. E o mercado ainda está muito incerto, né? A gente tem muitos detalhes, mas volta a falar, é uma pergunta complexa. Por quê? Porque às vezes eu falo para você ter cautela no momento que a sua empresa e o local e o momento é de crescimento, é de investimento. Então, se torna voltar naquele assunto, né? Faz um planejamento correto, volta na dica ideal para isso, porque a cautela sempre é importante, mas a gente não pode ter medo do crescimento e medo de expandir, medo de fazer investimento. Então a gente tem que ter cautela, mas com a coragem de vencer o medo na necessidade que for preciso. Né, Daniel? Eu vejo que a empresa tem que analisar o momento dela, né? Mas realmente, eu vejo também que é um momento de cautela, porque realmente as coisas estão incertas, né? Estão incertas. Mas é como eu disse, a pessoa tem que ter cautela, mas também visando um crescimento. Porque, assim, na verdade, quando a gente fala em investimento, a gente tem que entender que todo investimento tem seu risco, né? A gente
Eu até agora não conheço nenhum investimento que é 100% seguro. Eu não conheço nenhum. Então, é importante a pessoa ter cautela. Porque talvez se você tem um projeto em mente e emprega tudo que você tem, e se você não tiver um negócio bem estruturado, um planejamento bem feito, você pode correr um certo prejuízo aí. Muito bem, o Lindomar está participando com a gente aqui e deixou uma pergunta seguinte. A pandemia deixou o mercado instável. Para vocês, o mercado tem tendência a melhorar? Sim, o mercado tem tendência a melhorar. Realmente, né, ficou incerto. Até quero agradecer o Lindomar, sempre está aí com a gente, sempre nos prestigiando, sempre deixando essa pergunta. Com muita alegria mesmo que a gente responde todas as perguntas que chegam aqui. E o que a gente não souber, a gente vai estar buscando informação para estar desenvolvendo sempre nos próximos podcasts. E realmente a visão é grande, a gente tem que ter essa visão ampla. E 2022 a gente vai com força total aí, né, buscar os nossos resultados, as nossas pendências. E muitos mercados a gente sabe que teve crescimento também, né? A gente for analisar aí, muita gente teve o crescimento em 2021. Daniel. Eu vejo assim que as expectativas são boas. Eu sou otimista. Eu tô vendo aí que eu acredito que as coisas estão melhorando. O Brasil ele conseguiu assim ter até um certo bom desempenho em referência à crise, né? Porque a gente vê que tem país aí que a coisa tá bem feia, né? E graças a Deus a gente tá conseguindo aí, né? A um desenvolvimento e tal. Igual, por exemplo, eu tava até numa empresa ontem, aí teve um rapaz que estava lá nervoso lá com o Bolsonaro. O Bolsonaro mandou fechar tudo, por isso que o Brasil tá ruim desse jeito. Eu falei, não, o Bolsonaro ele foi contra fechar, foi contra o lockdown. Aí ocorre muita desinformação, né? Mas assim, a gente tem que ser otimista. Se Deus quiser, nós livra dessa pandemia aí, logo tá. Eu acredito que a normalidade em si, como era antes, não vai voltar, né? Mas eu acredito que, se Deus quiser, dá uma melhorada aí no ambiente, no mercado em si. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui. Lembrando que você pode fazer sua pergunta através do 9938-1086, o nosso Interzap, já está liberado para você aí participar com a gente. Você pode também fazer suas perguntas pelo chat aí do YouTube. Nós estamos acompanhando o chat ao vivo aí e vamos estar respondendo você. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Ative o sininho lá, você vai lá e inscrever. Se você está ao vivo agora, deixa eu te dar uma dica. Muita gente fala, eu não estou vendo o botão de se inscrever. Você tem que fechar o chat, você vai apertar no xizinho lá, vai fechar o chat ao vivo. Aí vai aparecer inscrever-se em vermelho, você clica, depois aparece lá o sininho, você clica lá em todas. Por quê? Todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai ser notificado e depois você pode ativar novamente o chat para você ver aí o que os nossos outros ouvintes estão perguntando aqui no nosso podcast Imersão Empresarial. Euler, essa pergunta é para você. Você acha que essa alta dos combustíveis também é culpa da pandemia? E em 2022, o que nós podemos esperar do mercado de combustíveis? Uma baixa nos preços ou deve permanecer mais ou menos da maneira como está? Olha, Marcão, na verdade, tudo hoje é por causa da pandemia, né? A realidade é bem essa. Tudo que subiu é por causa da pandemia. Mercado hoje não tem veículos, né? Você comprar um carro hoje, está esperando aí 6 meses para chegar um carro novo. Então, o carro usado valorizou muito. Hoje mesmo, né, teve uma baixa no combustível, né? Que, querendo ou não, já vai ajudando. O nosso presidente, né, igual o Daniel falou, não está a favor nem contra, mas ele briga muito para baixar preços, ele tenta baixar preços. Só que a verdade é o seguinte, né, o nosso petróleo tem uma lei, um decreto que pega pelo valor do dólar. Então, o dólar está muito alto, o mercado tá aquecido, nós precisamos de combustíveis. Então, isso tudo manda muito. Então, a questão de baixar para ano de 2022... eu não acredito, talvez tenha grandes baixas se não tiver intervenção do governo. E a nossa Petrobras, ela é uma SA, né? Ela é uma empresa que tem sócios e vários sócios, que qualquer um pode ser sócio dela, pode comprar ação. Então ela tem uma mesa diretora, ela tem um conselho
que depende muito para mexer nas situações. O que eu falo é isso, sempre eu bato na tecla que eu acho que tinha que privatizar 100% da Petrobras para que ela possa entrar no mercado, que possa entrar concorrência, para que possa baixar. Porque nós não mandamos sendo que ela é nossa, né? Quando tem corrupção, ela quase quebra ela porque teve uma corrupção muito grande, todo mundo suga dinheiro dela. Quando ela está dando lucro, o lucro fica para o próprio governo, né? Para a ação do mercado, e não baixa preço. Então, meu ponto de vista, né? Não sou dono da verdade, mas que podia privatizar para que o mercado abrisse para mais setores e que venha o mercado para baixar o volume. Você vê tanto que é bom a gente trabalhar em sintonia, que aí já ia entrar uma pergunta minha mesmo, né? Que eu já tinha até anotado aqui para me lembrar. Eu ia perguntar para você se você acha que a privatização da Petrobras seria a solução para que nós brasileiros pagássemos um valor mais justo nos combustíveis. Quando a gente fala disso, e eu não estou falando isso porque o Euler é proprietário de posto, mas não defendendo os donos de postos de combustíveis também, mas a gente sabe que, infelizmente, a coisa parte dos impostos. Então, se isso é repassado, o dono do posto tem que repassar para o cliente. Então, você acredita mesmo, Euler, que a privatização da Petrobras seria uma saída para que nós brasileiros pagássemos um combustível mais justo, um valor mais justo nos combustíveis? Olha, pela nossa cultura, a situação que nós já vivemos, eu sou a favor, não só a Petrobras, mas privatizar todas as coisas, o Correio, né, que já está bem encaminhado aí. Por quê? Precisa fazer investimento e aí não tem. A Petrobras já está muito sucateada, muitos dutos aí precisando de reforma, precisa fazer vários investimentos. E eu sou sempre a favor da concorrência. A questão do posto de gasolina, todo mundo quer trabalhar com margem, mas o posto de gasolina, vou dar um exemplo para os nossos telespectadores para entender. Né? O posto de gasolina é obrigado a ter placa de preço para que você passe na rodovia, você passa na beira da estrada, tem algum lugar, você olhou para o posto, você vai ver o preço do combustível. E por causa de 2 centavos, o próprio cliente talvez vai em outro concorrente, ou né, você está sempre na briga ali. Então a margem nossa é muito pequena, né? Então nós não conseguimos vender a meta que nós poderíamos vender. Nós tínhamos o direito de ganhar 20% em cima, mas nós não ganhamos 5%. Por quê? Por causa da concorrência, por causa do mercado, por causa da situação. E todo mundo hoje pega fila. O brasileiro odeia uma fila, mas todo mundo pega fila. Até no restaurante pega. E num posto de gasolina, ninguém quer. Cada esquina tem um posto e aí ele quer agilidade. Então, assim, o posto de gasolina hoje ganha muito pouco. É muitos impostos, você ganha centavos. Então, assim, mas é uma coisa que nós aprendemos a fazer. Eu não estou aqui para reclamar do meu trabalho, né? A gente gosta disso, vive isso. A gente aprendeu a fazer isso e incentiva as pessoas que querem conhecer o mercado, quiserem entrar nesse mercado. A gente também está aqui para ajudar e orientar. Nós não consideramos ninguém concorrente. Pelo contrário, eu acho que tudo é parceiro de revenda e nós estamos aqui para ajudar. Mas o incentivo, Marcão, da sua pergunta, eu aconselho privatizar. Por quê? Porque hoje a Petrobras manda e desmanda, né? A Shell compra da Petrobras, a Piranga compra da Petrobras. Então, a Petrobras hoje vende para a BR, que a BR também hoje é uma distribuidora de um grupo praticamente privado, né, que a maioria não é da BR mais. Então, isso tudo incentiva a privatização. Muito bem. Lembrando que a gente está falando sobre esse assunto, porque a gente está falando agora no início do ano e as pessoas estão querendo saber, né, como que vai ficar aí essa questão do valor dos combustíveis. O Gilmar, ele disse que passou aqui na rodovia e não consegue entender, por exemplo, em um posto, ele falou o nome aqui, mas eu não vou citar o posto, claro, né, por questões éticas, o litro do álcool está R$ 4,79, no outro R$ 5,29. Por que acontece esse desbalanceamento de preço? Olha, esse desbalanceamento de preço é por causa do próprio dono de posto, né? Ninguém faz milagre, né? Hoje, né, na verdade, igual vocês sabem, eu não estou 100% dentro das empresas, né, que arrendamos todo. Hoje eu não sei o preço de custo, mas ninguém faz milagres. Então, ou a pessoa... Vou dar um exemplo. Supermercado. Às vezes, eu trabalho na Coca-Cola quando era mais novo, eu vendia um caminhão de Coca-Cola para o mercado, vamos supor que saía lá R$1. Ele vendia R$1. Mas por quê? Ele queria chamar o cliente ali para dentro. Pode ser uma estratégia do dono de posto, vender barato para chamar o cliente. Pode ser também. E pode ser também a questão que ele, né, conseguiu
um preço especial, comprou, né, com algo diferente, mas isso é quase impossível, porque hoje a gente tenta comprar antecipado, ninguém quer vender. A gente está aí no mercado, a gente tem, né, compra uma quantidade até razoável. Então hoje, coisinhas de milésimo de centavo, inclusive, Marcão, para quem não entende, há muitos postos aí tem até 3, 4 casas depois da vírgula, mas a gente compra o combustível com 4 casas depois da vírgula. Então, quer dizer, você compra milésimo aí de centavo de diferença de uma companhia para outra. Então, assim, a diferença é muito pequena para ter um valor de 10 centavos na bomba. E o que eu ia te falar é o seguinte, pode acontecer também que esse posto que está vendendo com esse diferencial de preço um pouco maior, esteja vendendo uma compra antes da baixa. Pode acontecer isso também, né, Euler? Às vezes você vai lá e compra, por exemplo, da Petrobras. Vou citar só um exemplo aqui. O litro a R$3, amanhã tem uma baixa para R$2,50. Você tem que vender em cima daquilo que você comprou. Acontece isso também, né? Igual eu falo assim, depende muito do posto, né? Depende muito do dono de posto, depende muito da visão de posto. Só porque, um exemplo, nós compra, né, das empresas. Vamos dar um exemplo. A gente compra da Shell, eles têm lá tantos milhões de litros no tanque. Aí a questão baixou, eles não baixam automático. E nós geralmente baixa no posto. E quando sobe, eles sobem automático, porque é a chance deles recuperar o mercado. E nós também subimos. Então tem essa dificuldade para o dono de posto em relação a isso. E talvez também é isso, né, Marcão? Ele está com um estoque muito alto, ele quer fazer de dinheiro, porque talvez os tanques estão tudo cheio, não está vendendo, e ele fala, vou jogar aqui para baixo que eu preciso fazer dinheiro. Então isso tem várias e várias situações. Muito bem. Daniel, essa alta dos combustíveis tem um impacto, teve um impacto maior no fechamento dos meses das empresas também? Você sentiu como contador aí que seus clientes lá do escritório deram uma recuada devido à alta dos combustíveis? Com certeza. Principalmente algumas empresas que são dependentes de combustível, né? A gente tem muitos clientes que dependem de combustível, né? E essas empresas foram muito afetadas. A gente tem no escritório clientes que são que trabalham com transporte de cargas, né? Nós temos clientes que faz escoltas de vigilância privada, e esses clientes eles foram muito assim prejudicados, né? Porque eles dependem do combustível na sua margem de lucro, né? Faz uma cotação e quando a FE modifica o valor já não vai ter aquela mesma margem de lucro, né? Então, assim, realmente a gente vê que afetou todo mundo. Na verdade, essa pandemia aí, acho que é muito difícil, assim, alguns ramos de atuação que não foi afetado. Teve uns que faturaram mais, né? Mas teve boa parte de muitos ramos de atuação aí foi afetado. E porque quando o combustível altera, na verdade, isso aí mexe praticamente em todos os produtos, né? Porque o Brasil anda em cima de rodas, né? Anda em cima de caminhões, não tem ferrovias, não tem, né? Então... Depende do combustível, Depende né? do combustível. Então isso aí afeta tudo, afeta todo o transporte nacional aí. E, no entanto, naquela greve dos caminhoneiros, né, 15 dias de greve já estava preocupante, né? Porque estava faltando mercadoria já no mercado. Verdade. Então essa é uma realidade grande, que o nosso Brasil depende do transporte para chegar tudo. Marcão, me lembrei de uma informação aqui para nossos ouvintes, né? Que é interessante a gente estar passando aqui também. Foi sancionada uma lei que beneficia os caminhoneiros. Foi sancionada uma lei aí que está criando uma condição especial para os caminhoneiros, que agora eles podem ser microempreendedor individual e o faturamento deles pode ser mais de 250 mil anual. Então isso aí, eu estou fazendo um cálculo de cabeça aqui, mas dá mais de 20 mil por mês. E foi um benefício que o Bolsonaro sancionou, foi aprovado na Câmara, o Bolsonaro sancionou e isso aí vai beneficiar aí os caminhoneiros do Brasil, né? Vai melhorar na questão de pagamento de impostos. Olha aí que informação legal aí no nosso podcast Imersão Empresarial, tá vendo? A gente traz informações para você aqui, novidades. Então não se esqueça, antes de sair aí do nosso vídeo, passa lá, faça a sua inscrição no canal, ative os sininhos das notificações. O Lindomar mais uma vez participando com a gente aqui, eu deixei até o Euler ali na tela, porque ele vai responder para a gente essa questão.
Durante a campanha, o Bolsonaro pregou muito a venda direta, por exemplo, do álcool, que é produzido pelo Brasil. Por exemplo, a venda direta da usina para o posto de combustível. Você acha, Euler, que isso seria também uma solução para a baixa do valor, do preço do etanol na bomba? Com certeza, Marcão. Se desde o momento que você compra direto, existe uma possibilidade sim de baixa na bomba, mas existe vários outros setores. Inclusive até ele decretou que ia ter o decreto, né, para fazer isso, para ter essa baixa, mas existe vários outros pontos por trás, né? Primeiro, o transporte. Geralmente o posto não tem um tanque muito grande de etanol. Então, para buscar na usina e levar diretamente para os postos de gasolina, às vezes para alguns postos fica difícil. Outros postos têm as bandeiras, né, que tem que comprar diretamente da bandeira, que tem um contrato em cima disso, que gera outra polêmica. Outra coisa também são as distribuidoras, né, que tem dezenas de distribuidoras aí que vão ter dificuldade em relação a isso. E outra coisa também que precisa pensar é também na fiscalização plena, né, desse combustível saindo da usina. Por quê? Porque senão as usinas podem deixar de fabricar álcool, fabricar açúcar, né, um exemplo, e faltar no mercado e atender um ou outro. Então tem que ter uma lei, um caminho para as pessoas entenderem bem também como vai ficar o mercado interno. Mas a pergunta em questão de baixar preço, sim, igual nós falamos aqui anteriormente, né? Vamos dar um exemplo, né? Nós estamos com um posto lá em Aragarças, tem a usina em Montes Claros. Aí tem que vir cá em Goiânia, no Caneda, dar 400 quilômetros e depois voltar para lá. Então isso gera um custo muito alto, né? Então baixa muito. Só que a gente tem que ver os outros fatores que envolvem isso aí. Muito bem. Nesse primeiro podcast, né, a gente tentou trazer aí dicas para você, empreendedor, para você traçar metas aí, né, missões, valores, né? O pessoal perguntou sobre os riscos e os cuidados aí e o que os nossos apresentadores aqui, né, o Daniel Henrique é contador, o Euler que é empresário, coach também, acha aí desse ano de 2022 que está começando agora. Acredito que o mercado está muito otimista em relação a esse ano. Nós vimos aí um aquecimento das vendas no Natal aí, final de ano aí, deu uma aquecida no comércio. E as pessoas estão, os empresários, todos os empresários, claro, estão a fim de investir, mas também estão com cautela, porque o mercado está um pouco aí incerto. Nas considerações finais, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, o Euler e também o Daniel vai aí dar as dicas finais para os empresários aí, para esse início de 2022. Vamos começar com o Daniel, depois a gente passa para o Euler, trazendo as considerações finais aí e fazendo um apanhado geral dessas dicas que foram dadas aqui hoje, para que o empreendedor possa começar muito bem o ano de 2022. Daniel. Marcão, assim, o que é importante o empreendedor e os futuros empreendedores entenderem é que realmente o planejamento estratégico é de extrema importância. No planejamento estratégico, você vai colocar aí da sua forma, seja numa forma de apresentação ou até mesmo num caderno que seja, mas é importante fazer, onde você venha definir tudo aquilo que você espera aí pro ano 2022 e aquilo que você vai tomar como feitos e colocar também suas metas que você quer que você obtenha. Então é importante, porque para você ter um norte onde que você vai trabalhar. Porque se você não tiver um planejamento estratégico, vai acabar que muita coisa vai ficar meio que aleatório nos seus fazeres, né, no seu cotidiano. Então é importante e eu creio que a gente passou dicas boas, importantes. E se alguém tiver alguma dúvida posteriormente, queira mais informações, é só entrar em contato conosco aí, né? Entrar em contato comigo, ou com o Marcão, com o Euler. A gente vai estar deixando essas informações aí. Eu quero aproveitar aqui e deixar o Instagram, né, do meu escritório, da Prêmio Contabilidade, que é o Vem Pra Prêmio, @VemPraPrêmio. Esse é o Instagram do escritório. O meu pessoal é o @EuDaniel Henrique. Se alguém quiser falar comigo, pode me chamar no direct lá que eu vou estar atendendo. @EuDaniel Henrique. E
caso alguém queira também entrar em contato conosco pelo WhatsApp do escritório, o nosso telefone é o 64 984 20 93 85. 64 984 20 93 85. E é isso aí. É uma satisfação mais uma vez estar participando aqui com todos. E desejo aí um feliz 2022, né? Como é o nosso primeiro podcast de 2022. Um feliz 2022, com muita paz, saúde, prosperidade para todos que estão nos acompanhando aí. E muito obrigado a todos e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Olha, para mim é uma satisfação, quero agradecer, né, a acolhida aqui do Daniel e do Marcão. Para mim é uma honra estar aqui hoje, que eu estou conhecendo pessoalmente o Daniel. A gente fizemos essa parceria, né, via telefone, via câmera, né, via Skype. Via Skype. Então, assim, muito gratificante mesmo estar aqui hoje. E para você que é empresário, para você que quer manter a sua empresa, que quer desenvolver a sua empresa, aprenda a fazer os seus planejamentos, busque os seus objetivos, coloca em ação esses objetivos, não deixa passar, faz um acompanhamento do processo diário. Isso é muito importante, você fazer o acompanhamento diário de suas metas, porque você fez o planejamento detalhado, estratégico. Aí você criou, né, as metas. E aí cumprir os papéis diários, porque você vai ver o desenvolvimento, vai ver aonde está falhando ou aonde tem que ser mudado, porque às vezes a gente começa um planejamento e ao longo do processo a gente tem que mudar algumas coisas. Então o mais importante é você estar acompanhando. Então tem aquele ditado popular, né, que é o olho do dono que engorda o gado. Então a sua empresa é você que tem que cuidar. Então faz esse planejamento e bola para frente que vai dar certo. Você vai ser um vencedor no final desse ano. Eu creio nisso e você precisa acreditar que você vai ser, mas você precisa dar o seu melhor, dar seu tudo para a sua empresa. E voltando aqui, desejar também a todos, né, que o ano de 2022 seja um ano de sucesso, de realizações. E se você não tem sonhos, comece a buscar os seus sonhos. E para mim é uma alegria muito grande mesmo estar compartilhando com meus amigos, compartilhando com vocês essa nova caminhada. E que, se Deus quiser, nós na próxima quarta-feira estaremos via Skype, mas estaremos juntos. Muito bem, as redes sociais do Euler? Ah, tá. Então, o Euler é o @Euler_Marcos_Ribeiro, né, que é o Instagram. Você coloca lá o Euler Marcos Ribeiro, você vai localizar. E o YouTube do mesmo jeito, o Euler Marcos Ribeiro, tem lá WMR Coaching, que é o nosso novo trabalho, a nossa nova missão, que a gente quer levar conhecimento para as pessoas, quer levar a sabedoria da luz. Inclusive nós falamos até isso hoje lá na reunião, né, que você nasceu, então quando a sua mãe dá o nascimento para você, né, você veio à luz, a mulher deu à luz, então você está aqui é porque você é uma luz. Então o mundo está para você, a sua caminhada está grande, mas às vezes o gigante que está dentro da sua empresa, o gigante que está dentro de você está adormecido e você precisa acordar esse gigante para ter o crescimento. Então, conte conosco no que for necessário, pode chamar no direct, pode mandar mensagem para nós, que nós estamos aqui para todo ouvido e ajudar o crescimento e se tornar pessoas melhores. É isso, chegamos então aí ao final do nosso primeiro podcast de 2022, podcast Imersão Empresarial. Lembrando que toda quarta-feira, a partir das 19h30, horário britânico, nós estamos aqui ao vivo, dando início, né? Isso aí já foi uma aula que eu recebi do coach aqui, né? O Marcão, 19h30, então é 19h30, não é 19h31. E nós temos tentado cumprir esse horário, então toda quarta-feira você tem um encontro marcado comigo, Marcão, com o Euler e também com o Daniel Henrique, e a gente vai estar sempre trazendo assuntos de interesse do empreendedor. Lembrando que nós tivemos uma breve reunião aqui, vamos continuar as conversas. Esse ano de 2022 o nosso podcast será de grande valia, grandes mudanças vêm aí, novidades vêm aí. Tem o projeto aí do final do ano que no próximo podcast a gente vai trazer um trabalho mais elaborado. Vamos estar aí acionando o nosso departamento de marketing para estar fazendo já
uma arte, criando aí o nome e a logomarca para nós estarmos divulgando esse projeto aí. Temos projetos de palestras também e mais para frente a gente vai trazendo todas essas novidades aí. Será um ano bem movimentado aqui no podcast Imersão Empresarial. Por isso mesmo, você não pode deixar de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, né? Quando houver essas palestras aí, quando tiver alguma novidade aí, você ser informado já na hora para você ficar por dentro, né? E lembrando que a gente pode estar em outras regiões aí também, né? Eu, e Daniel, sem fronteiras o nosso trabalho. Então é muito importante, mas muito importante mesmo, que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Quer ser parceiro do nosso podcast? Fala com a gente, manda uma mensagem aí no nosso direct, 99381086, e você vai estar sendo aí o nosso parceiro aqui do nosso podcast Imersão Empresarial. Um grande abraço a todos, até a próxima quarta-feira, às 19h30, aqui no canal da Interativa Web Rádio TV. Feliz 2022 para você, sucesso na sua empresa, e a gente espera na próxima quarta-feira.